O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em 2014, os olhos do planeta estarão voltados para o Brasil. Mas a Copa do Mundo de Futebol promete atrair bem mais que olhares. De acordo com o governo federal, durante o evento, o país deve receber mais de 3 milhões de turistas, que juntos deixarão por aqui 9,4 bilhões de reais. E isso sem contar as obras de infraestrutura e os investimentos que prometem melhorar a qualidade de vida da população, inclusive depois que as seleções estrangeiras tiverem voltado para casa. Mas será que isso é mesmo possível? Hoje, quase 3 anos depois da última Copa na África do Sul, a África ainda não sabe como tornar viável parte de seus estádios, que tem um custo de manutenção altíssimo e pouca utilidade. Fique com a gente e faça parte dessa conversa. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. A representação social da Copa do Mundo em Curitiba é o tema do Em Tese de hoje. Quem participa com a gente é o turismólogo e mestre em Geografia pela UFPR, Isaac Bonfim, e também o secretário de Urbanismo e da Secretaria Extraordinária da Copa, Reginaldo Cordeiro. Sejam bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Isaac, em sua dissertação de mestrado, você pesquisou justamente a representação social da Copa do Mundo aqui em Curitiba. Para isso, você entrevistou comerciantes em um raio de 2 quilômetros em torno do estádio da Arena da Baixada. O que é que você pôde perceber ao longo desse trabalho? O interessante foi descobrir nessas entrevistas que existem representações diversas a respeito do mega evento aqui na cidade de Curitiba, pelo fato de que a comunidade ela não foi ouvida pela prefeitura e pelo governo a respeito de que forma este mega evento poderia influenciar na sua vida. Então, o que acontece é que nós vamos ouvir muitas reclamações e, ao mesmo tempo, poucos elogios relativos à Copa do Mundo na região. Principalmente quando se diz que esses benefícios não terão retorno para a comunidade, e especificamente mais para um clube, que no caso é o Clube Atlético Paranaense, né? E também de que os investimentos que estão sendo feitos em Curitiba, né, não irão beneficiar a comunidade que vive ao lado do estádio Joaquim Américo, mas sim em outras regiões da cidade. Secretário, no dia a dia, vocês também percebem essa queixa por parte da população? Até o momento, nós não recebemos essas críticas. Nós temos prós e contras do entorno da Arena da Baixada. Os prós, temos que imaginar que vai ter benefício sim para as pessoas que estão no entorno, tanto o uso residencial como o uso comercial. Por quê? E serão feitos investimentos de infraestrutura no entorno da Arena da Baixada. Serão revitalizadas as vias e as calçadas, praças, parques, todos em volta da Arena da Baixada. A própria Arena da Baixada será uma obra concluída como ponto turístico para a cidade. Então, os contras, apenas a falta de conforto ou desconforto nos dias de jogos apenas, mas todos cadastrados, podendo se dirigir às suas casas, aos seus comércios. Mas, secretário, em relação às desapropriações que foram feitas ali na região, é essa população que me parece ser mais contrária à realização do evento ali, tendo em vista essas desapropriações. Sim, a desapropriação sim é um ponto principal, mas os imóveis todos na antiga gestão partiram do princípio de uma avaliação correta, real, da localização. É evidente que com a vinda de um empreendimento do vulto da Arena da Baixada, né, uma super obra, gera uma necessidade de se valorização do seu imóvel. Mas você tem que avaliar o imóvel como em si, o tamanho dele, as dimensões e o zoneamento. O que é permitido construir e o que é permitido comercializar no local. Então, essas avaliações foram feitas reais, dentro de uma comissão de avaliação de imóveis, e é evidente que há um desconforto a pessoa ter que sair da sua residência para outro local, mas estão sendo indenizadas e as poucas pendências que ainda existem, que são em torno de 3 propriedades,
está na mão da Justiça para que ele possa emitir a posse e essas pessoas possam adquirir outro imóvel ou ser transferidas. Tá certo. Olha, para a gente aprofundar um pouco mais a nossa conversa, agora nós vamos ver uma reportagem feita por Vitor Parolin e Celso Guaripuna. Eles mostram para a gente um grande resumo das principais obras que estão sendo realizadas em Curitiba para a Copa. Acompanhe. (456). Este é o número de dias que falta para o início da Copa do Mundo de 2014. A história se repetiu e, como em 1950, Curitiba será uma das sedes do torneio. Mas depois de tanto tempo, será que a cidade está preparada para receber o maior evento esportivo do planeta? No total, serão 862 milhões de reais investidos na infraestrutura da capital. O governo federal contribuiu com quase 600 milhões em financiamento. O resto ficou dividido entre o governo do estado, a prefeitura de Curitiba e a iniciativa privada. O principal gasto está na área de mobilidade urbana. São 9 obras em diversos pontos da cidade. Entre elas, canaletas de ônibus, reformas de terminais e a construção de um corredor entre o aeroporto Afonso Pena e a rodoferroviária, que também passa por renovação. No aeroporto, a capacidade vai aumentar de 7,6 para 10,4 milhões de passageiros por ano. São previstas também 8 novas pontes de embarque e mais 32 balcões de check-in. O palco dos Jogos da Copa em Curitiba será a Arena da Baixada. Serão 4 partidas, todas elas da primeira fase do torneio. Por enquanto, as obras da Arena da Baixada, estádio sede da Copa do Mundo de 2014, estão assim, atrás de portões fechados. A previsão é que o estádio seja entregue em dezembro. Para se adequar às normas da FIFA, várias áreas do estádio tiveram que ser demolidas. Agora, o próximo passo é a construção do novo setor Brasília-Tiberê. Com tanto dinheiro investido em obras, muita gente questiona os reais benefícios trazidos pelo campeonato. Ou seja, a Copa continua gerando opiniões bem diferentes. Você acha que esses transtornos da Copa vão trazer resultado para a economia? Eu acho que sim, mesmo que não traga na Copa, vai ser bom depois. Pelo menos estão movimentando e estão fazendo melhorias aí na infraestrutura. Não é muito bom assim pra gente não, porque tá precisando de muita obra ser terminada ali. Você vê ali na Avenida das Torres, tá bem pesado ali. A infraestrutura da cidade ainda não tá muito boa, então eu acho que ia ser muita confusão. Tem tanta coisa para o governo fazer e fica fazendo estádio aí para jogar, briga, esses negócios dessas torcidas que dá até morte e tudo. Não tenho nada nem a favor nem a contra. Eu só acho que tem muito dinheiro público colocado no lugar errado, só isso. Pois é, então o que a gente pode ver é que existe, por parte de alguma parcela da população, um certo descontentamento, principalmente com o andamento das obras. De fato, houve um atraso. E agora, como é que está esse calendário, secretário? As obras estarão concluídas até o início da Copa? Elas devem estar concluídas. A Caixa Econômica disponibilizou um montante de quase 600 milhões em cima de uma avaliação preliminar. E isso você sabe que quando você não tem um projeto definitivo para a execução de uma obra, você não tem a real situação do custo. Então foi feita uma previsão inicial que a contrapartida do município estava em torno de 5%, só que após evidenciada a falta de um projeto definitivo, houve necessidade de mais dinheiro público para a conclusão dessas obras. Houve alguns erros na questão de sondagem e na questão de alguns estudos. O dinheiro disponível pela Caixa Econômica para o Parque da Copa não aumentou. Ele é o mesmo, assinado no passado. Só que a contrapartida por parte do município aumenta para que você possa realmente concluir as obras no prazo que deve ser até 30 de abril de 2014, porque temos que ter aí algum prazo antes da execução da Copa do Mundo. E Isaac, essa insatisfação também esteve presente na tua pesquisa, pelo que você pode conversar com os entrevistados? Houve uma expectativa muito grande com relação à Copa dos investimentos, porque nós teríamos um metrô, porque a população empregos seriam gerados, e também com relação a outras infraestruturas que seriam realizadas na cidade. E com o decorrer do tempo, percebe-se que essas obras e infraestruturas não estão acontecendo, né? Demora-se em função dos valores e, enfim, como o secretário acabou de comentar. E o mais interessante é que
divulga-se uma série de questões relativas ao que pode ser feito e o que não pode ser feito durante os jogos que serão realizados em Curitiba, principalmente com a venda de bebidas alcoólicas e outros produtos pelos comerciantes da região. Então, os comerciantes da região que possivelmente seriam beneficiados, eles não têm uma expectativa muito grande com relação à Copa do Mundo. Como é que está essa questão, secretário? Isso é interessante. Nós recebemos 2 representantes da FIFA na questão jurídica para nos explicar como funciona isso. A FIFA tem patrocinadores oficiais, em torno de 7 macros patrocinadores, e é evidente, já fizeram um raio-x no entorno da arena para identificar as publicidades existentes. Um exemplo, existe um bar e de repente tem uma placa de publicidade de uma determinada bebida, que não seja a bebida oficial da Copa. Tudo bem, está ali, é um contrato que eles têm, continuará ali. O problema da FIFA é que quando se aproxima do evento, esta empresa de bebida que não é oficial possa usar aquele ponto comercial para colocar um balão, para colocar um inflável. Isto eles não vão permitir. Está no convênio assinado, cabe à Secretaria Municipal de Urbanismo auxiliar na fiscalização dessas publicidades irregulares. Então existe uma regra, o que está, continua, mas o novo não vai poder ser feito. Não vai poder ser feito, dentro desse bloqueio. E várias coisas podem acontecer, uma malharia que confecciona material esportivo, pode querer colocar o emblema da Copa, mas é uma outra empresa que tem o patrocínio macro, então não tem que ter autorização para fazer isso. O nosso artesanato é muito forte, as pessoas até podem, mas tem que estar cadastrado, tem que ter autorização. Então vai ser possível sim nós termos grandes avanços, grandes ganhos com relação à vinda da Copa, mas tem que ser todo mundo bem organizado, cadastrado e com autorização para que isso possa acontecer. Onde que o empresário ou o artesão pode buscar mais informações nesse sentido? Olha, na questão do turismo, nós temos aí o Instituto Curitiba de Turismo, a nível municipal, e também temos a Fundação Cultural de Curitiba, que cuida do artesanato de Curitiba. E a Secretaria da Copa está aberta para qualquer questionamento e esclarecimento que for necessário. Como que a Prefeitura pensa e existe algum projeto nesse sentido de facilitar, por exemplo, o acesso da população que não vai poder estar no estádio assistindo o jogo, à transmissão dos jogos? Qual que é o planejamento que a Prefeitura está pensando para o cidadão de Curitiba? Veja, existe uma exigência por parte da FIFA que tenhamos pelo menos um FanFest. Esse FanFest já foi concluído o anteprojeto, já foi apresentado em Fortaleza num seminário de FanFest. Ele foi tido como exemplo para o Brasil, para as outras subsedes que ainda estavam atrasadas na questão do projeto, e ele será no Parque Barigui, próximo ao Salão de Atos. Tem que ter um local aberto, com fácil acesso, e que com capacidade no mínimo de 20 mil pessoas. Então nós temos esse anteprojeto em 3D, foi apresentado nesse seminário em Fortaleza, e nós sugerimos a implantação de palco para shows locais, shows nacionais e internacionais, nos intervalos dos 2 jogos, onde vão estar os telões, barracas de alimentação, barracas de bebida. Existe uma recomendação da FIFA para que seja decretado feriados nos dias dos jogos em Curitiba, para que possamos ter mais tranquilidade, mais segurança, não só para o cidadão curitibano, como para o turista. E já tem alguma definição nesse sentido? Vai ser feriado? Estamos tratando isso com o prefeito Gustavo Fruit, estamos criando um comitê executivo municipal com as várias secretarias afins, onde vai ser definido se será decretado feriado ou não no município de Curitiba. Secretário, para a gente encerrar, o que é que vai ficar para Curitiba depois da Copa? Qual vai ser a vantagem, o benefício a médio e longo prazo, sem pensar apenas na vinda do Mundial? Sim, a médio prazo são as obras que serão permanentes, Nós temos algumas obras que estão incluídas no PAC da Copa que não necessariamente seriam necessárias para a Copa. Por exemplo, o corredor rodoferroviário aeroporto é importante para a Copa, por conta dos turistas que chegam na cidade, para as delegações, para o pessoal envolvido com a Copa do Mundo, junto à FIFA, mas também para o curitibano, para o morador da região metropolitana de Curitiba. Isto fica para a cidade. Agora, por exemplo, o terminal Santa Cândida é um benefício para a cidade.
não é uma necessidade para o turista da Copa, mas é um benefício para a cidade. Assim como o sistema o Sistema Integrado de Monitoramento. Ele será possível, através de uma central única na Urbis, verificar o fluxo de veículos, de ônibus, a questão de acidentes, de interrupções nas vias monitoradas e também um auxílio para a segurança do curitibano. Então, vai deixar um grande legado, sim, sem contar o turista, porque hoje a nossa cidade é conhecida como turismo de negócios. E nós teremos novos turistas que vão conhecer a cidade e ela vai ser um cartão de visita para o mundo inteiro com a realização desses jogos aqui na cidade. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação no Intese. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigado e à disposição quando precisar. Tá certo. E agora o Intese faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre esporte e turismo. Não saia daí, a gente volta já. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história do Ezequiel Orlandi. Ele é aluno de Engenharia Química da UFPR, mas atualmente estuda na Noruega. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e para a formação acadêmica dele? Meu nome é Ezequiel, sou aluno do curso de Engenharia Química e desde agosto do ano passado, eu tive essa oportunidade de vir para a Noruega e ficar aqui um ano. Eu fico aqui até a metade desse ano. E foi uma oportunidade muito boa, muito grande, muito legal que eu tive pelo Ciências Sem Fronteiras. E eu acho que eu fui o segundo aluno a vir para a Universidade NTNU, a Norwegian University of Science and Technology, e vim para estagiar em um laboratório na área de petróleo e também estou cursando diversas matérias nessa área, né? Que é uma área principalmente que é muito legal para trabalhar no Brasil. A experiência de morar na Noruega é muito interessante. As pessoas são muito educadas, é um povo que é muito caloroso, né? E então não tem nenhum problema assim de adaptação, só o inverno tal, que é um pouco frio e é escuro, né, e tal. Só que vale muito a pena. Então, as dicas que eu dou para quem quer participar de um intercâmbio acadêmico é, primeiramente, aprender o idioma, né, do país, ou, se não sabe qual é o país, aprender o inglês, né? E ficar antenado, né, nas oportunidades, tanto nos intercâmbios nas oportunidades que estão sendo oferecidos pelo Ciências Sem Fronteiras, como os intercâmbios que nós já temos na Universidade Federal do Paraná. E para saber mais sobre o programa de intercâmbio acadêmico da UFPR e também sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais, que aparece aí na sua tela. A área está também nas redes sociais. Bom, e no Intese de hoje o assunto é Copa do Mundo e quem participa agora com a gente é a professora da UFPR e também assessora técnica da Secretaria do Estado do Turismo, Deise Bezerra. Seja bem-vinda, Deise, ao Intese. Obrigada. E o Isaac, que também é turismólogo e mestre em Geografia aqui pela UFPR, que participa desde o primeiro bloco. Isaac, na sua pesquisa, teve uma pergunta que você fez que me chamou bastante atenção. Você questionou os entrevistados, pediu que eles dissessem quais os benefícios seriam maiores, né? Os benefícios ao esporte ou os benefícios ao turismo, em decorrência da Copa do Mundo. Queria que você comentasse um pouquinho as respostas deles e a percepção que esses teus entrevistados têm sobre o turismo como um todo, né, sobre o evento como uma maneira de se fomentar o turismo e o desenvolvimento de Curitiba. Certo. Então, a percepção dos entrevistados ela foi bem interessante porque, na sua grande maioria, as pessoas destacaram que o maior benefício com relação à Copa do Mundo será em relação à atividade turística, o turismo em si. Isso, de certa forma, acaba sendo interessante porque o turismo ele vem agregar um pouco
valor, né, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade como um todo. E, ao mesmo tempo, destaca-se uma posição negativa com relação ao esporte, porque os entrevistados colocam que o único beneficiado no esporte será o Clube Atlético Paranaense. É interessante que, no primeiro momento, pensava-se que teria um certo otimismo com relação ao esporte, que outras pessoas ou que as crianças iriam começar a aderir ao mundo esportivo, começar a jogar futebol ou praticar uma atividade esportiva. Pensava-se que teria alguma resposta nesse sentido, mas não. Destacou-se nessas entrevistas que o turismo seria o único beneficiado, ou seja, os empresários do setor, né, e aqueles que direta ou indiretamente são afetados pela indústria chavão do turismo aqui na capital. Falando um pouquinho agora a respeito da visão que os turistas têm aqui do Paraná e de Curitiba, Deise, como é que o Paraná é visto pelos turistas hoje? Na realidade, o Paraná hoje, dentro das pesquisas da Embratur, ele é o 4º estado mais visitado, principalmente em termos de fluxo internacional, né? Na realidade, o que nós temos aqui bastante forte é a questão de negócios, eventos e a questão cultural, né? Então, a cidade ela tem um destaque em relação a isso. Por outro lado, nós temos como o nosso primeiro atrativo para a parte de lazer, que é Foz do Iguaçu. Então, essa combinação Curitiba, Foz do Iguaçu no nosso estado, ela é muito importante, né? Porque muitas pessoas que vêm para Foz do Iguaçu, né? Elas também vêm para Curitiba. Então, nós temos hoje aí 2 polos, né? Que se destacam em termos de mercado internacional. E isso vai ser muito benéfico. Hoje, Foz do Iguaçu, ela vai ter muitos turistas que vão vir para a Copa, até em função dos grandes patrocinadores que estão trazendo os seus clientes, né, para Foz, né, durante a Copa, que vem de uma forma mais de negócios mesmo, né? Então, que ganharam essas viagens dos patrocinadores, né, e que estão vindo. Então, na realidade, a gente tem o estado ele é muito bem percebido, né, principalmente por esses 2 pontos, né, dele, né, Foz do Iguaçu e Curitiba. Isaac, você como turismólogo, como é que você percebe isso? Durante a Copa do Mundo, Curitiba vai estar na vitrine do mundo, mas como manter a vinda desses turistas para cá depois do Mundial? Então, Curitiba ela precisa destacar os seus principais atrativos turísticos, não somente pela arquitetura, mas pela gastronomia, pela cultura e aquilo que ela consegue passar para fora, né? Ou seja, a sua imagem. Qual é a imagem de Curitiba que ela precisa ser trabalhada para que essas pessoas, né, tenham interesse em conhecer a cidade e o entorno da cidade. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, além de destacar a cidade, né, como a cidade sede da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, mas sim, os atrativos turísticos estão mais próximos da capital, como a Serra do Mar, o trem da Serra do Mar, a Ilha do Mel, o Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Estadual do Cânion do Guartelá, a própria cidade da Lapa, que muitas vezes ela é esquecida ou ela não é tão conhecida pelos turistas, né, que visitam a cidade e assim por diante. Então, chamar a atenção dos turistas para esses outros atrativos que existem na região e principalmente fortalecer o ecoturismo aqui na Serra do Mar, com a trilha do Tupava, com as outras trilhas que nós temos aí na região. A gente sabe que todo mega evento que vem para um país exige uma infraestrutura adequada. O que é que está sendo feito hoje no Paraná para adaptar o nosso estado e essas regiões turísticas à vinda desses visitantes? Hoje nós temos 4 grandes linhas de ação, né? Desde o governo federal, né, e os estados também com as cidades-sede, que seria a parte de hospedagem, que seria a parte da infraestrutura turística, que entra a sinalização turística e os centros de atendimento ao turista, né?
E também a parte que é de promoção, que é o mais forte, né? Como a gente viu Isaac comentando, a gente aproveitar essa imagem, né? Em relação ao que nós temos, e a parte de qualificação, né? Principalmente dos profissionais e das pessoas que queiram ingressar nesse mercado. Na área de infraestrutura, hoje nós temos, com recursos exclusivos da Copa, a gente vê no estado a parte da sinalização turística, que Curitiba vai receber das suas entradas e também aqui na cidade, até complementando a sinalização turística que Curitiba já tem, né? Ampliando a questão dos idiomas nas placas também, e os CATs também, né? Todos os CATs aqui, as centrais de informações turísticas, elas estão sendo ampliadas, né? Reformadas na cidade. E também a parte da acessibilidade, né? Então, hoje, os atrativos da linha turismo, eles vão ser o foco, né, de todo esse processo. E nós temos o Pronatec na Copa, e tem alguns cursos que estão sendo oferecidos pelo governo federal. No caso, em Curitiba, o agente de informações turísticas, o auxiliar de agenciamento de viagens e o recepcionista de eventos e recepcionista como um todo, como também o curso de mensageiro de hotel e o curso de camareira de hotel. Todos esses cursos são gratuitos e eles têm uma bolsa auxílio do governo federal de R$ 7,60 ao dia para o aluno, além de que tem todo o material fornecido gratuitamente. A gente tem duas modalidades, o Pronatec Copa, né? E o Pronatec Copa na empresa. Então, às vezes, as próprias empresas elas podem também estar oferecendo esses cursos. São em torno de 54 cursos nessa área de hospitalidade e turismo, né? E eles estão sendo oferecidos em 9 cidades, né? Aqui de Curitiba e vão até Foz, né? Como vamos dizer, o 13º destino da Copa. Hoje ele é considerado em termos de Brasil. E para encerrar agora a nossa conversa, Isaac, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente as conclusões da tua pesquisa e de que maneira que você acha que esse teu trabalho pode contribuir para a sociedade. Eu acredito que ela sirva de base, né, para que outras pessoas possam ver de que forma que nós podemos criar um mega evento, mas em contrapartida nós temos que ouvir a população, porque a população ela faz parte do processo, né? Então muitas vezes você elabora um projeto pensando na cidade, no estado ou no Brasil, mas qual é a percepção dessa população? Será que ela não merece ser ouvida? E ela precisa ser ouvida, porque muitas vezes, através dessas entrevistas que nós realizamos em campo, nós temos aí um outro viés. Nesse sentido, né, a representação social que as pessoas estão tendo, ela não foi, de certa forma, favorável, né, à vinda da Copa do Mundo, né? Mas foi isso é uma questão de se trabalhar com a população, trabalhando algumas imagens ou positivas do evento da Copa do Mundo em Curitiba ou no Brasil como um todo, até pelo fato de que o brasileiro ama o futebol. Tá certo, então. Okay. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigado. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail que aparece na tela. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!